pensar em outras coisas. E eu queria compartilhar com vocês a questão da importância das viradas de chave. Eu falei muito sobre virada de chave nessa viagem para a Índia. E eu queria convidar você a refletir sobre esses momentos importantes que você tem na sua vida, que promovem, que fazem essa virada de chave acontecer. Você consegue perceber quando uma chave foi virada e o que ela está ali trazendo de informação? Eu estava esse final de semana pensando, né? Essa viagem na Índia, ela promoveu muitas viradas de chave, muitas. Mas eu estava esse final de semana reparando em alguns hábitos meus. Hábitos relacionados à alimentação, hábitos relacionados ao comer, ao beber. E eu me deparei com várias situações, gente, ao longo desse final de semana, que eu falei, opa, mudou alguma coisa. Então, a quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou muito adepto do café. Eu tomo 3, 4 cafés por dia, mas eu me seguro porque é vontade de tomar mais. E lá na Índia eu tomava 1, 2 por dia. E eu cheguei, falei, nossa, vou tomar um monte de café agora. E não sinto vontade. Tomo aquele café da manhã, com o café da manhã, né? O cafezinho preto, com o café da manhã que eu gosto. E depois eu não consigo mais ter a vontade de tomar o café. Nem depois do almoço, que é uma coisa que era muito tradicional, tô eu aqui, ó, com chá. Chá. Que eu sempre falava que eu não sabia tomar chá. Viradas de chaves que vão no inconsciente, trazendo novas informações e desconectando de algumas obrigatoriedades que você não precisa mais carregar. Qual virada de chave está faltando para você conectar-se a uma nova vida que você quer? O café parece uma coisa simples, não me atrapalhava tanto. Vamos falar de doce? Existia uma frase no meu sistema aqui rodando que falava assim, eu sou formiga. Porque gosto de doce, gosto de comer muito doce, eu me seguro para não comer mais doce. Fui para a Índia. Lá os doces não são muito gostosos. Alguma coisa tinha que ter que não fosse gostoso. Os doces não são muito gostosos. A gente... em um dos hotéis, no final, lá em Rishikesh, aí sim tinha uma cafeteria dentro do hotel, padrão internacional, e aí tinha alguns doces bem interessantes. Mas tirando isso, então eu comi pouco doce na Índia. E eu voltei e falei assim, ok, então vamos comer doce, né? Chegamos de volta. Gente, eu não consigo ter vontade de comer doce. Ontem foi comemorado o aniversário da minha sobrinha, filha do Toninho. E tinha bolo, comi um bolo, tava gostoso, mas sabe quando você não tá comendo com aquela vontade? E eu sempre fui bom de boca, assim, de comer, e as pessoas olharem eu comendo doce e sentirem vontade de comer porque eu tô comendo doce. Nossa, em mim tem essa frase. Perfeito. Perguntei pra mim, o que tá acontecendo? O que está acontecendo que essas vontades que eu tinha tão latentes não estão? Bebida alcoólica. Eu gostou de tomar um vinho, comendo ali uma pizza, tomar um vinhozinho, ou com os amigos, puxar um drink, um gin. Ok. Na Índia até tomei 2 vezes cerveja, mas depois não tinha o propósito de tomar e acabei não tomando mais. Voltei na sexta-feira, no sábado, teve um jantar de uma amiga que fez um jantar em homenagem ao Halloween. Traga a bebida que você mais gosta ou que você vai tomar. Fui eu lá com uma garrafa de vinho, abri, botei uma taça, bebi. Sabe quando a boca não tá boa para algo?
tomei uma taça à noite, várias horas com o pessoal, comendo e conversando. Até tomei uma taça e coloquei uma segunda taça, não desceu. Tô falando isso não é porque tá certo ou errado, vamos deixar de beber álcool, vamos deixar de tomar cafeína. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de, sabe aquelas coisas que você sabe que você gostaria de trabalhar, ou um hábito que você tenha, que você fala, puxa, esse hábito eu não gosto muito dele, eu queria não ter esse hábito. E você tá aí há anos lidando com esse hábito e com esse dilema. Algo acontece na vida que vira uma chave. Muitas vezes ela é consciente, eu tomo uma decisão. Mas outras vezes, mesmo a decisão tomada, não dura. Quantas vezes já falei que eu ia diminuir o café, porque o café pode trazer problemas de gastrite ou outra questão gastrointestinal. Quantas vezes eu falei do doce, não, eu queria ter um corpo mais saudável. O doce, ele atrapalha um pouco essa consciência de um corpo saudável. E ficava ali me policiando, como não como. E aí algo inconsciente, porque não foi uma tomada de decisão. Então, virada de chave. Vou falar hoje bastante sobre isso na imersão Vida que Transborda, hoje à noite, né? Quem está ouvindo, segunda-feira, vai ser às 20 horas, pelo Zoom. Vou falar bastante sobre ação, sobre virada de chave, o que faz. Então, virada de chave você consegue ter de uma forma consciente. Eu vou pesquisar isso, eu vou fazer uma imersão, eu vou fazer um curso, eu vou me dedicar à espiritualidade. E aí, em um momento ali, acontece algo. Por isso que fala de virada de chave, porque liga um motor e você começa a falar assim, mas esse hábito que estava aqui não está mais. O que aconteceu que fez com que esse hábito mudasse? Ou que eu mudasse? Houve um ressignificado do que aquele hábito te proporcionava. Houve um ressignificado do que essas coisas que eu falei no começo, do doce, do café, da bebida alcoólica, houve uma ressignificação do que elas significam, da qual a importância delas na minha vida. E não estou querendo dizer que eu não vou comer mais um doce, que eu não vou tomar um café, que eu não vou tomar uma dose de algum álcool. Não é isso. Eu estou falando que aquela necessidade gostosa de encher a boca e comer um doce, isso, de alguma forma, algo aconteceu na Índia. Uma das participantes que foi para a Índia comigo falou assim, Gustavo, eu tenho uma teoria. Falei, diga. Eu tenho uma teoria que nós fomos para a Índia, fomos abduzidos lá, fizeram um tratamento com a gente, devolveram a gente para a Índia e a gente voltou aqui para o Brasil. De tanta coisa que aconteceu com essa pessoa, com essa participante. E eu começo a acreditar um pouco. Não na abdução enquanto um alienígena, um irmão de outro planeta venha e leve a gente. Mas uma abdução de que eu saio desse piloto automático altamente sabotador. Eu saio desse sistema que está rodando, cheio de crenças que estão limitando andar, fazer algo. Eu saio. Aí sim, faz sentido. Eu sou abduzido, eu sou retirado do lugar em que eu não consigo ser vitorioso das batalhas que eu tenho no dia a dia. Eu fico pensando muito sobre as pessoas que têm uma dependência química, né? Para quem conhece, já falei várias vezes, meu pai tinha uma dependência com o alcoolismo, já desencarnou faz uns bons anos. E aí eu tive esse laboratório de ver muitas vezes
a pessoa com vontade de parar de beber, de ter um hábito e de repente recai. Na época eu tinha pouca idade, né? Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, então eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo, não de uma forma cognitiva, de imaginar o passo a passo, então foi um laboratório meio inconsciente. Mas eu consigo ver uma camada que envolve a pessoa que não permite com que ela vivencie a vida dela. Existe uma camada, e essa camada ela é composta por muitas coisas que estão enraizadas na vida dessa pessoa, mas também no sistema familiar dessa pessoa. Esse conjunto de crenças, esse conjunto de amarras, esse conjunto de fidelidade que não permite que o ser saia e vivencie. Eu estava hoje cedo, deixa eu falar uns oizinhos aqui, porque tem algumas pessoas dando oi. Boa tarde, Tati. Isso do vinho aconteceu comigo também, do vinho perfeito, Hamilton, show. Alguma coisa que vai se movendo. Oi, Fé querida. Uau, que demais. Que sonho, preciso. Pois bem. Então, gente, essa questão eu estou trazendo à tona por quê? Eu estava hoje cedo ouvindo um podcast. Eu não sou muito fã dos podcasts, tá, gente? Mas, de vez em quando, sou pego por alguns de surpresa e o assunto me chama a atenção, eu vou lá e continuo ouvindo. O podcast era curtinho e falava sobre a permissão que as pessoas têm ou não têm de fazer algo. Então, você já parou para pensar que você quer muito algo? Então, pensa aí em uma coisa que você anda querendo muito. Pensa aí, vou dar um tempo. Eu tô dando um spoiler do que vai acontecer hoje à noite, hein? Mas para quem está aqui, tem algumas pessoas que estão participando, que estão inscritas na imersão Vida que Transborda, tenho certeza que eu vou fazer uma outra abordagem, a gente vai para um outro caminho completamente diferente, tá? Elas vão se conectar, mas são caminhos diferentes. Então pense agora em uma coisa que você tem sonhado, que você tem tido vontade de ter, de conquistar. Pode ser material, um bem, um item, um carro, uma moto, um air fryer. Air fryer virou artigo de desejo, né, gente? É uma coisa doida, né? Como é que pode um negócio que não existia há sei lá, 4, 5 anos? Hoje todo lar brasileiro não tem um bujão de gás, mas tem um air fryer. O poder do marketing é incrível. Eu sou formado em marketing, né? Então eu gosto muito de olhar essas questões. Então pense em alguma coisa que você tem almejado, que você tem desejado. Pode ser um bem material, como eu falava, mas também pode ser um relacionamento amoroso saudável, não tóxico, não com narcisista. Pode ser um movimento espiritual, me conectar com a minha espiritualidade, mas eu não consigo, eu tenho amarras. Eu quero uma coisa que você tem desejado há tempos e não tem conseguido. Não é uma coisa que nasceu agora, que brotou agora. Eu tenho certeza que você tem algo dentro de você que você quer há muito tempo e não conseguiu. Uma vida próspera, que eu possa... Mas coloque na cabeça o que é prosperidade. Uma vida em que eu abra meu extrato bancário, esteja azul, ou que eu termine o mês com todos os boletos quitados. Eu estava nesse jantar que eu estava falando de sábado, sobre o vinho, e tinha um dos colegas, um dos amigos, irmãos, que a fantasia dele estava todo de branco, com um boné escrito boleto, e ele tinha um folder, tinha uma banner escrito, era um boleto, e tinha boleto vencido. O quanto que o boleto vencido assusta. Foi hilário a fantasia dele. Então, de repente, finalizar o mês com todos os seus boletos quitados, o que é uma vida próspera? Então, mentalize. Nossa, eu quero começar a academia. O que você deseja há tempos e que você ainda não conseguiu nem sequer dar um passo em direção a isso?
Perceba se você tem permissão, inclusive, para pensar e sonhar em algo. Gustavo, você está falando aí, mas... já me separei, tô bem sozinha. Ok, você pode estar bem mesmo. Ou não. Ou de repente você acha que está bem, mas é porque você não tem permissão de sonhar. Você perdeu a permissão de concretizar algo e você perdeu a permissão de sonhar em algo. Perceba se isso conversa com você. Essa frase, essas chamadas que eu estou fazendo, eles conversam, está entrando em diálogo com você, ou para você não faz sentido, e tudo bem se não fizer sentido, porque nós não precisamos estar todos na mesma página do livro. Mas se você estiver nessa página do livro que eu estou falando, permissões de concretizar aquilo que você sonha. Permissões de concretizar ou permissões de sonhar. O podcast falava assim. Pega um papel, uma caneta e escreva um sonho seu. Vamos material, um carro. Escreva aí. Eu quero ter um carro de X reais. Qual é esse X seu? Não precisa escrever aqui não, tá, gente? Você, e também não precisa escrever mentalmente. Mentaliza aí. Gustavo, eu não quero ter um carro, eu quero ter uma moto. Gustavo, eu não quero ter carro, não gosto de dirigir, não quero ter moto, eu quero ter uma casa, minha casa própria. Ou, eu já tenho uma casa própria, mas eu quero mudar. Qual é esse valor? Eu quero ter uma casa de X reais. Eu quero que você diga para você esse valor. Eu vou dar um tempinho para você aí. Eu quero ter uma bolsa de X reais. Quero uma coisa material, tá, gente? Nesse momento agora, vamos lá pro chakra básico. Estou falando com você sobre material. Eu quero ter uma geladeira. Acabei de olhar minha geladeira ali. Eu quero ter uma geladeira de X reais. Fale, verbalize para você. Já dei bastante dica e tempo, né? Ok, então vamos lá. Porque o podcast falava assim. A pessoa escreveu, eu quero ter um carro de 100 mil reais. Ok. Então, a pessoa pegou um papel, caneta. Eu quero ter um carro de 100 mil reais. Não sei se os valores que vocês falaram qual foi, mas não importa. Aí o cara do podcast falou assim. E por que você não quer ter um carro no valor de 1 milhão de reais? E aí a pessoa dá aquela bugada. Então eu te pergunto, essa frase que você disse, eu quero ter um carro de X reais, eu quero ter uma casa de X reais, eu quero ter uma geladeira de X reais, por que você colocou esse valor, ou sonhou, pensou nesse valor, e não 10 vezes mais do que esse valor? Eu quero ter uma casa de 100, não sei qual foi o valor. Quero ter uma casa de 1 milhão de reais. Vamos imaginar que você tenha colocado. Por que não? Eu quero ter uma casa de 10 milhões de reais. Quem é? Qual é a voz que está rodando por trás de você que está falando esse valor para você? Porque é muito louco pensar e sonhar em algo com um valor tão alto assim? O trabalho é o mesmo. O trabalho de sonhar com uma caneta que custa 10 reais é o mesmo trabalho de sonhar com uma caneta que custa 5 mil, 10 mil, 20 mil.
trabalho é o mesmo, gente. O papel é o mesmo. O que você vai gastar de tinta da sua caneta ou do seu lápis é o mesmo. O tempo que você vai gastar para sonhar e escrever é o mesmo. Então, por que existe essa voz que limita o seu sonho em X? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Agora vocês podem escrever um simzinho, tá? Um sim, faz sentido. Uau, buguei aqui. Pode escrever agora, fiquem à vontade. Gente, eu dou umas risadas assim para distrair um pouco. Porque o assunto é sério. É sério porque tenho certeza que muitas coisas que você sonha, você não está conseguindo alcançar. Sim, parece que tem um teto máximo. Sim, parece. Qual o tamanho do seu teto? Qual a altura do seu... Sim, Gusta, total. Qual é a altura desse teto seu? E quem colocou esse limite? Ah, não sei, Gustavo. É capaz que não saiba mesmo. É capaz que esse teto, esse limite, essa caixa tenha sido colocada por seus antepassados que nem sequer poderiam sonhar que um dia alguém teria um carro. Não vamos longe, gente. Não vamos longe. Se a gente pegar aí nossos avós, nossos pais já nem tanto, nossos pais já tinham uma compreensão um pouco mais de uma possibilidade de um carro. Mas se a gente vai pensar nos nossos avós, ter um carro em casa, ter 2 carros na garagem, ter uma casa com 2 banheiros, né? Vamos lá? A casa que minha avó mora, que minha mãe mora hoje junto com ela, que meus irmãos moraram, é uma casa lá com 3 quartos, com 1 banheiro. Não foi possível sonhar ter 2 banheiros, porque não era conforto que se pensava na época. Então, nossos avós, porque às vezes a gente vai falar sobre um olhar de antepassado, tá falando, porque meu tataravô que estava na guerra, sei lá, passou fome. Vamos lá, as guerras também não são tão longe, né? Nossos avós viram a guerra. Nossos bisavós possivelmente vivenciaram a guerra. Qual é o sistema de escassez que coloca esse limite de que você pode sonhar só até aqui, tá, o rapaz ou moça? Você pode sonhar só até aqui. Sonhar acima disso, você não tem permissão para sonhar. Que nesse momento você coloque em xeque. Minha única intenção nessa live é colocar em xeque as viradas de chave que você precisa ter para que você ultrapasse esse limite. Então eu não quero nessa live, te ajudar a curar o seu teto. Que é um processo que imagina quantos anos está aí acontecendo. Mas eu quero que você comece a duvidar, a colocar em xeque. Vamos estourar o teto. Sim, creio. Eu mesmo coloquei esse teto. É possível, mas a gente tem um sistema de crenças adotado, que a gente recebe, herdado. Então, possivelmente, você já está um teto um pouquinho acima dos seus pais, em algumas áreas da sua vida. Uma das experiências que eu tive lá na Índia dessa vez, o nosso guia lá na Índia, talvez você saiba ou talvez não saiba, existem castas. As pessoas são divididas por nascimento. Se você nasceu de uma família da casta X, você vai ter acesso
AX. Se você nasceu na casta inferior, você vai ter acesso a isso, isso, isso. Se você nasceu na última casta, seu acesso é muito limitado. Isso, segundo a Constituição, lá, a Índia tornou-se independente em 1947, através de uma das ações do Gandhi, do Mahatma Gandhi. E ali na Constituição todos são iguais, não há castas, mas séculos, para não dizer milênios, dessa cultura da casta, então ainda existe. E o nosso guia é de uma casta, chamada Brahmani. Brahmani é a mais alta casta, é a casta dos espiritualizados, dos sacerdotes. E ele falava que ele tinha uma paixão, uma namorada quando era adolescente. E o pai dele, sacerdote, Brahmani, rapidamente percebeu que poderia ter algum problema, poderia ter um avanço, porque essa namorada não era da mesma casta. Rapidamente arranjou um casamento e ele casou e tal. Tem filhos, é feliz, ou diz que é feliz pelo menos. Mas quando ele foi contar essa história, ele contou com tristeza. Era um querido amigo que eu fiz uma grande amizade com ele, tenho um grande afeto por ele, porque ele é uma pessoa, além de ser de um coração muito bom, ele cuidou da gente, cuidou de mim, cuidou das pessoas que estavam comigo. Então eu, como representante, líder do grupo, senti acolhido, eu senti o grupo acolhido, então criou uma conexão muito grande. E aí eu olhava ele contando a história e o olho assim chegou a ficar vermelho, ele segurou o choro. Por que eu estou contando isso? Tudo bem, lá é claro, a casta e tal. Mas e você, quais castas estão sendo colocadas dentro de você? Quais separações? Por que fulano pode sonhar e concretizar de ter uma casa de 1, 10, 15, 20 milhões e você tem que sonhar com um apartamento que custa 150 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais? Caminho das Índias tinha um amor assim por um Dalit. Perfeito, perfeito. Foi inclusive dito isso. Enquanto ele contava essa história, uma das participantes do grupo lembrou disso, desse momento. Então, a questão é: saia dessa live questionando para quem é verdade essa informação. Eu só posso ter uma casa até 150 mil reais. Para quem isso é verdade? Não busque a resposta, só questione essa crença. Eu já fui casada, não deu certo, tô bem. Para quem esse conformismo é verdade? De novo, nada contra, tá? Eu tô muito bem mesmo, já tive minha experiência e agora tô dedicado à espiritualidade, a fazer os outros felizes. Não importa, tá, gente? Se isso for o seu caso, então, de novo, nem todo mundo tem que estar na mesma página. Então, se isso não faz sentido para você, vai para a próxima página. Mas se você estiver na situação de que foi casado já, ou teve um relacionamento e não deu certo, e você deu uma segurada, porque não posso casar de novo, tem muito disso. Muito. Muitas mulheres que foram casadas uma vez e que não se permitem ter um novo relacionamento. Porque existe uma verdade, vou chamar de verdade, porque cada um tem a sua verdade, cada família tem a sua verdade. Existe uma verdade acontecendo que diz isso. Mulher só pode casar uma vez. Então, o meu convite é: coloque em xeque essa verdade. Essa verdade, essa frase é verdadeira para quem? É realmente verdade isso? Eu só posso ter um carro até 100 mil reais. É verdade isso? E se for verdade, isso é verdade para quem? Essa verdade que está se tornando enraizada é verdade para
quem? Uma última pergunta. E se não for verdade, como eu reajo? 3 perguntas simples para quando você encontrar uma crença que te segura. Vamos lá? Uma crença. Uma crença bem comum. Eu vi uma frase essa semana também, que achei muito legal. Falava assim: tinha uma casa, tinha um incêndio nessa casa, chovia, e tinha uma pessoa dentro da casa, no incêndio. Vem uma pessoa, uma segunda pessoa, para resgatar, para ajudar. Essa segunda pessoa fala: fulano, vamos, sai daí, porque a casa está pegando fogo. Você vai acabar morrendo aí dentro. A pessoa que está dentro da casa fala assim: mas está chovendo. E a minha mãe disse que tomar chuva dá pneumonia. É uma crença enraizada num sistema familiar. E eu vou te falar, a crença da chuva é uma crença bem comum pra gente. Não posso sair no dia de chuva, não posso tomar chuva, você vai ficar doente. Não, se eu tomar essa chuvinha eu vou ficar gripado. Se eu pegar essa chuva meu nariz já vai começar a travar. Se eu pegar essa chuva eu vou sei lá o quê. Diz aí um eu para todo mundo que tem alguma crença dessa ligada à chuva ou já ouviu demais essa frase. Agora é comum a gente falar assim: vou tomar um banho de chuva, e sai, se joga na chuva e tal. Mas quem aí já ouviu bastante essa frase: não saia na chuva, não tome chuva, você vai ficar resfriado, você vai ficar doente, hein? Eu ouvi muito, né? Fui criado por vó, maravilhosamente fui criado por ela, dentro daquilo que ela tinha de crenças. Então não podia tomar chuva, não pega friagem. Eu brincava na chuva quando criança, coisa boa, isso é muito bom. Também ouvi muito. Cuidado, essa frase. Então vamos lá, as 3 perguntas. Tomar chuva dá resfriado. Ou tomar friagem dá resfriado. Vamos pegar uma crença dessa? 3 perguntas. Isso é verdade? Se já vier um não, nem precisa seguir. Você já rompeu. Você já colocou em xeque. Isso é verdade? Não. Olha, eu vou te falar, isso já é libertador, tá? Já se dê por vitorioso, vitoriosa, porque já virou uma chave. Mas vamos imaginar que a resposta foi sim, é verdade. Tomar chuva, pegar friagem, dá resfriado. Sim, é verdade. Segunda pergunta. É verdade para quem? Vou falar a minha, tá? É verdade para minha avó. Para minha mãe. É verdade. Para elas é. Para mim, já não é mais. Calma lá, opa. Depende da chuva. Já coloquei em xeque de novo. Vamos imaginar que sua resposta fosse sim, para mim é verdade. Tomar friagem, tomar chuva, dar resfriado, é uma verdade para mim. Ok. Terceira pergunta. E se não fosse verdade, o que você faria? Essas 3 perguntas são matadoras para quebrar uma crença limitante. Eu vou falar um pouco disso mais hoje à noite, na imersão. Quem não está inscrito na imersão,
Gente, ainda dá para fazer. É uma imersão online. Vai ser das 20 até as 22h30. Tem um monte de gente aqui participando que já está inscrito. Não perca essa chance, porque é uma live de choque de realidade. Eu vou colocar as pessoas em choque. Em choque no sentido de minha vida, realmente eu preciso mudar isso, ou eu quero muito mudar isso. E vou trazer uma forma de ação imediata, saindo da imersão com o primeiro passo, com a primeira ação. Dá para se inscrever, vai ser online aqui pelo Zoom. Eu vou falar um pouco sobre as crenças limitantes. Então, quando você coloca essas 3 perguntas, é um checkmate que você dá na crença. É verdade? Sim, não. Se for não, já quebrou. Se for sim, é verdade para quem? Para minha mãe, para meu pai, para minha tia, para o governo, para a população, para o padre, para o pastor. Se for dos outros, já quebrou. Mas vamos supor que você ainda falou é uma verdade para mim. A terceira quebra. E se não fosse verdade? Tá. E daí? E se não for verdade? O que você faria? Sairia, tô falando da chuva porque tá chovendo aqui e eu tô vendo a chuva. Sairia pela chuva desvairadamente, sem guarda-chuva, sem uma capa. Os tetos que você colocou, os limites de sonho que você colocou, esses limites são verdade, são verdadeiros, são verdades para você ou são mentiras? Se forem mentiras, você já virou uma chave, eu nem tá sabendo. Não, Gustavo, são verdades. Esse teto aqui, esse limite, é uma verdade para mim. É uma verdade. Para quem? Para mim? Não. Isso é uma verdade da minha mãe, que ela falava: filho, quando você crescer, que você tenha um emprego sério, que você tenha uma casinha, ó o termo, casinha, que você tenha um carrinho. É uma verdade para quem? Não, é para mim ainda, porque eu acredito que é isso, que um passo de cada vez. Não estou falando, não te dei prazo de sonho. Não falei que é para esse ano. Não falei que é para daqui 5 anos, que é 10 anos. Falei para sonhar. Ah, é uma verdade delas. Virou chave, quebrou. Não, uma verdade para mim. Eu me sinto merecedor só de ter um carrinho. Um carro usado que eu vou comprar e ainda vou financiar em X vezes. Ok. E se não for verdade isso? Ouse sonhar com coisas grandes. Porque você, assim como eu, fomos feitos para coisas grandes. Nós somos grandes. E enquanto grandes, fomos feitos para coisas grandes. Vire chave. Mesmo que seja inconsciente. Mesmo que você não saiba o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, que eu perdi a vontade de tomar café. Eu não sei o que aconteceu, que eu perdi a vontade de doce. Não sei mesmo. Sendo muito sincero com vocês, eu não sei o que aconteceu. Mas tenho certeza que era algo que estava ali me incomodando, que eu queria diminuir o café, que eu queria diminuir o doce, e que de repente algo aconteceu e virou. Não quero saber. Uma cliente minha hoje me fez umas perguntas, eu falei: não queira saber tudo. Não tem por que você saber de tudo. Tem sim, a sua obrigação é fazer algo com aquilo que se mostrou. O que você precisa fazer? Vire sua chave de forma consciente ou inconsciente. Gente, agora eu tenho que voltar para os meus preparativos, porque daqui a pouco tem imersão online. Vem comigo nessa imersão. Nos stories tem os posts, tem as imagens, tem como se inscrever. Vem participar comigo, porque hoje
a gente vai virar várias chaves. Se cuidem, gente. Um beijo no coração. Até mais.